Credibilidade, qualidade e competência. Aqui tem J. Losso. J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária. É com a proteção de Deus que estamos aqui, né, como temos feito aí todas as semanas, né, para apresentarmos o programa J. Losso Imóveis, trazendo os blocos J. Losso Informações. Sempre trazendo coisas da atualidade, trazendo amigos da gente que vem aqui contar um pouquinho, né, do seu dia a dia, trazer situações que acontecem, o que está acontecendo no Brasil, enfim. É um prazer aí para você assistir, para você ter informações e a prestação de serviço também que o nosso programa se propõe a fazer, trazendo coisas positivas de Guarapuava, contando aí quando tem novidades e tudo mais para você. Então, com o teu prestígio, a gente está aqui há quase 11 anos aqui no ar, graças a Deus e graças aos amigos. Essa semana a gente vai bater um papo legal aqui com o Célio Cunha, né? O Célio é proprietário lá da Ceuplac, né? É economista, então eu chamei ele, Célio, vamos bater um papinho, ver o que está acontecendo. Célio, obrigado, né, de você aceitar o convite, você corre bastante, tá? Mas não, Célio, dá um tempinho, vamos lá bater um papinho conosco. Então tá aí para a tua fala inicial e vamos falar um pouquinho de economia, vamos falar um pouquinho lá da Ceuplac. Obrigado, Zé, pelo convite, você sabe que é sempre um prazer, às vezes o horário não encaixa, mas a gente tem o maior prazer de transmitir informações ou conhecimento que a gente possui. Sempre disse que eu sou uma pessoa, de certa forma, privilegiada em termos de informações e por isso aquilo que eu posso passar aos seus telespectadores será um grande prazer. Certo. Sério, eu queria que você, para dar uma lembradinha a nós aqui, contasse um pouquinho da Ceuplac para a gente, porque daí eu quero entrar na área da economia, né? Você está envolvido, você trabalha mercado interno, exporta e tal. Você contar um pouquinho o que a Ceuplac faz para a gente, para daí a gente entrar na parte econômica aí. A Ceuplac é uma indústria de compensados, faz um compensado especial, voltado para aplicações especiais, nós chamamos de compensado naval, que é destinado à indústria de furgões, carrocerias, containers, estruturas, palcos. Esses são os nossos principais mercados. E, logicamente, que atendemos também a área da construção civil e embalagem com produtos diferenciados. A Ceuplac trabalha com o mercado interno, com o mercado externo e também tem florestas próprias. Nós, antes de sermos uma indústria, nós somos uma reflorestadora, viramos uma indústria e hoje a nossa empresa, com esse mesmo CNPJ, completou agora em setembro, dia 23, exatamente no dia que iniciou a primavera, 35 anos de atividade aqui em Guarapuava. Parabéns, olha, isso empresário, né, Célio? Assim, a gente que está no ramo aí, está trabalhando, aí isso é muito honra. Sobreviver 35 anos não é fácil, no né? Brasil não é fácil. O Brasil é um país onde que o governo sempre tenta atrapalhar o empresário. Se você vai a um outro país mais desenvolvido, como nos Estados Unidos, o empresário lá é bem-vindo. Aqui o empresário, ele sempre é tentado a desistir da atividade, porque quando vai abrir a empresa, o governo já coloca empecilhos para ele. Com certeza. Sério, assim, ligado ao ramo da madeira, assim, para a gente ter uma situação, como que está, você trabalha com a floresta, né? A gente espera, né, sei lá, 20, 30 anos naquela floresta, tudo, depois se beneficia, se faz o trabalho. Como é que está isso nesses últimos anos, Sérgio, para a gente ter uma noção disso? A indústria florestal brasileira, ela é uma indústria que poderia ser bem mais competitiva, porque nós temos aqui no Brasil algumas vantagens ecológicas, algumas vantagens climáticas. O Brasil possui muito sol, muita chuva e solo bom. Isso permite um crescimento das nossas florestas que chega a ser 5 vezes mais rápida do que países, por exemplo, do hemisfério norte, em regiões mais frias, que são grandes concorrentes. Portanto, o Brasil deveria ter uma indústria florestal pujante. Não o temos. Nossa participação no mercado internacional de madeiras, produtos de madeira, exceto no setor da celulose, é muito pequena. Nós temos uma participação na indústria florestal do mundo, no mercado mundial, em torno de 2%, o que é muito pouco para o tamanho do país. Só para você se situar, o Brasil produz hoje mais ou menos 2.400.000 metros cúbicos de compensado, que é a minha atividade,
e a China produz 45 milhões de metros cúbicos. A China, que tem regiões áridas, desertos, tem regiões com intensa neve e tem uma produção nesse porte. O consumo brasileiro de madeira é muito baixo se comparado com outros países do mundo. Para você ter uma ideia, vou falar do meu setor também de compensado, o Japão consome 7 milhões de metros cúbicos de compensado. O Brasil consome 1 milhão e 100 mil metros cúbicos. A China consome 35 milhões de metros cúbicos e exporta 10 milhões de metros cúbicos. O Brasil exporta 1 milhão e pouco. Quer dizer, nós somos realmente, pela obra dos governos que se passaram ao longo dos anos e, por último, o governo atual, nós realmente somos pequenos. Nós somos coadjuvantes dentro do mercado internacional da madeira. Que bárbaro, né? Com tudo que nós temos de espaço, nós temos espaço, temos solo, temos clima excelente para crescimento, mas nós temos uma visão trazida dos nossos descobridores, utilizando muito mais na construção a pedra e a areia, que é o cimento, e areia, barro. E nos outros países do mundo o consumo da madeira na construção civil é extraordinário, é muito grande. Você inclusive não consegue distinguir uma casa de madeira de uma casa feita em alvenaria, porque a casa de madeira lá é uma casa como a nossa casa de tijolo. Ela é uma casa com paredes largas, com 20, 25, 30 centímetros de largura e durável, enfim, com métodos modernos de construção, e acaba barateando também essas habitações. No Brasil, nosso consumo de madeira na construção é pequeno, nas embalagens também não é muito grande, e com isso nós temos um mercado interno bem pequeno. E viu, Célio, a ideia assim, é aquela história, não se pesquisa, não se procura saber. Então fala crise, né, Célio? E a gente sempre acha assim, lá o que o Célio está fazendo tá bom, o que o Zezo está fazendo tá bom, né? Eu sempre acho que o do outro está melhor, mas na realidade todos nós estamos no mesmo barco, né? Como que o Célio está vendo isso também nesse sentido, para nós trazermos lá, questão de dólar, essas coisas, para a gente conversar um pouquinho? O Brasil entrou numa crise agora sem precedentes, porque é uma crise de administração, onde um governo que não reconhece os seus erros não vai conseguir corrigi-los. É uma economia dirigida por ideologia e não por pragmatismo, um governo muito pesado, muito grande, há um descompasso muito grande entre a renda do governo e dos funcionários públicos da iniciativa privada, onde nós temos uma situação onde a previdência social dos funcionários públicos, que são 10% de todos, consome 70% da previdência, do pagamento de aposentadoria, e os outros 90% recebem 30%. Quer dizer, então esse desajuste cria totalmente um desajuste também no consumo. Nós temos um dos grandes problemas, que é a educação. A educação nossa consome muito mais dinheiro do que todos os restos dos países do mundo e tem a pior educação do mundo, porque o dinheiro não chega efetivamente para ensinar, não chega no professor e não chega na escola, ele desaparece através das maracutaias. Então, nós, na indústria, que somos consumidores desse conhecimento, acabamos recebendo essa dificuldade a mais, além da carga tributária. Nós temos uma carga tributária exagerada e nós temos uma produtividade muito baixa, porque nós não temos uma mão de obra preparada para os tempos modernos. Até a produção lá dentro da fábrica é uma coisa, quando tirou do portão... Nós temos, eu acho o seguinte, quando nós estamos trabalhando, a economia brasileira está trabalhando para manter um Estado que custa 38% do que produz. Bom, então sobra 62% para você fazer o resto, e é insuficiente. Temos uma produtividade baixíssima. Um homem nosso produz 1/5 de um homem de uma economia mais desenvolvida, como o caso dos Estados Unidos. O nosso produto torna-se caro. Haja visto que comprar-nos fora no Brasil é baratíssimo, porque as coisas são produzidas com mais eficiência. E agora nós temos essa questão do câmbio, que desajustou um pouco mais a economia. Não é uma coisa
inesperada, porque qualquer um sabia que nós tínhamos uma deficiência de exportação, nós estávamos com uma economia mal dirigida, artificialmente dirigida, e dirigida a alguns setores. Com isso nós criamos alguns setores milionários e o resto em dificuldade, e agora deixamos que o câmbio tivesse uma sobrevalorização, uma desvalorização cambial excessiva, que ao invés de trazer benefícios também para a indústria, ele está trazendo um desajuste. Nós temos custos que são indexados ao dólar e os nossos preços estão sendo rebaixados no mercado internacional. Ou seja, nós não vamos faturar e vamos ter o prejuízo da elevação de custos de matérias-primas e outros setores que estão envolvidos nisso. Nós tivemos aí no setor, que é um setor de transformação, a indústria brasileira, não estou falando nem só da indústria da madeira. A indústria da madeira é uma indústria pobre dentro dos outros setores, dentro do setor da indústria brasileira. E nós tivemos um aumento de cerca de 150% na energia consumida em um ano. Isso é impossível de ser absorvido. E nós, quando nós estamos falando em vender para o mercado internacional, nós temos que ter custos compatíveis com o mercado internacional. Agora, quando nós vamos tratar de energia, hoje a energia no Brasil, ela está custando, dentro do Brasil, em certos estados, está custando 40% de estados como o estado do Paraná. O estado do Paraná, que é o maior produtor de energia do Brasil, tem a segunda energia mais cara do Brasil. Por quê? Tem que se perguntar. Com isso, nossos produtos do Paraná se tornaram mais caros. E os produtos da nossa região se tornam mais caros ainda, porque nós temos o pedágio mais caro do Brasil. Ou seja, nós temos uma mão de obra de baixa qualidade, nós temos o pedágio mais caro do Brasil e ruim, porque nós andamos numa estrada simples, que não poderia nem ser pedestriada, e nós temos a energia mais cara do Brasil, a segunda energia mais cara do Brasil, com uma diferença astronômica. Para você ter uma ideia, 1 kWh no Brasil, 1 megawatt, custa R$500 aqui na região nossa, enquanto no Paraguai custa 99. Então, esses números mostram que nós não temos competitividade e nós temos que lutar para manter essa competitividade. Com certeza. Sérgio, peço uma licença aqui. Pois não. Para chamarmos um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Aqui tem J. Losso. Por que entregar seu imóvel para J. Losso? A J. Losso possui corretores internacionais. Parceiros para vender seu imóvel em todo o Paraná. Trabalha em rede com 16 corretores em Guarapuava. E ainda, empresa premiada na categoria Inovação no ano de 2015. Viu só? Venha para J. Losso e viva tranquilo. Aqui tem J. Losso. Essa semana nós estamos batendo papo aqui com o Célio Cunha, muito legal. Eu sempre lembro, se perdeu o primeiro bloco, não se preocupe. Nós repetimos aí, ele passa durante a semana toda, todo dia, das 20 às 20 e 30 horas. Perdeu o primeiro bloco? Liga amanhã, conta para o amigo, que é muito interessante. Célio, eu queria voltar um pouquinho na questão dólar, né? Porque, assim, o dólar tá baixo, daí, para quem exporta é ruim. Eles falam na televisão e vai confundindo o cérebro da gente, né? Putz, agora o dólar tá lá 4 e caqueirada, então quem exporta tá lavando, né? Então você falou um pouquinho no bloco anterior, que se desse uma explicada pra gente como é que funciona essa máquina. Que é aquela história, né? Quem tem o dinheiro, quem tem o troço organizado, acaba mandando na agenda, né, Célio? Lógico. Não, a questão do dólar é o seguinte: óbvio que o primeiro impacto do dólar mais elevado é te trazer para uma competitividade internacional. Os nossos produtos não tinham competitividade. Estou falando do setor da madeira, por exemplo. Nossos produtos, você fazia o cálculo, os custos brasileiros são muito altos e nós não conseguimos entrar no mercado internacional. Vendia um pouco, mas vendia menos. Quando sobe o dólar, o primeiro patamar é você se equilibrar com os preços internacionais. Então, nossos preços em dólar, num primeiro momento, se tornam competitivos. Tá? Só que os grandes importadores, que é os que dominam as trades, que dominam o mercado internacional, eles acompanham a desvalorização da moeda e aí eles passam a pressionar os preços para baixo. Então, essa diferença de custo, de
preço internacional, nos coloca em competitividade com todos os países do mundo. Primeiro passo. O segundo passo é que isso não aumenta a lucratividade das empresas na proporção de que se imagina, porque você tem uma redução nos preços provocado pelos grandes traders do mercado, que são os grandes compradores. O comércio internacional ele é feito, na sua maioria, por grandes empresas de comércio internacional. Isso no setor de grãos, no setor de minérios, no setor... Por exemplo, por que o petróleo baixou de 120 para 55 dólares o barril? Não é que o comprador daqui levou grandes vantagens, é o grande comerciante internacional que acaba baixando os preços e trazendo a patamares, às vezes, muito baixos. Tendo oferta de produtos, o preço baixa. Tendo grande redução de produto, diminuição de oferta, o preço sobe. E no dólar é a mesma coisa. O dólar subiu porque faltou dólar no Brasil e falta confiança do mercado no Brasil. Certo. Ou seja, nós não temos como recorrer a empréstimos hoje, de repente, para pagar a conta. Por quê? Nós estamos desacreditados. O Brasil perdeu a credibilidade. Então, são dois fatores importantes que estão levando o preço do dólar. A falta de crédito ou de credibilidade do governo. Certo. Se entrar um governo novo com credibilidade, o dólar baixa um pouco. Mas não baixa na proporção assim, que volta ao início. Por quê? Nós estávamos defasados. Ele volta ao patamar que deveria estar. Hoje nós temos essas duas componentes. A diminuição da oferta de dólares por falta de credibilidade e a redução de falta de dólar por falta de exportação e de prestação de serviço e de vendas. Com o aumento do dólar, aumentou a exportação, já temos uma perspectiva de melhor oferta de dólar, porque a balança comercial já está positiva e vai melhorar ainda com o dólar superior, porque o mercado interno está comprando muito pouco, todo mundo da indústria se obriga a vender lá fora. Agora, não podemos esquecer que a economia é dividida em 3 setores. E o grande setor que gera renda é a indústria. Ele é que gera renda. Agora, o grande setor que gera emprego é o comércio. E se o comércio você não exporta ele. O comércio é interno, depende da renda interna. Não girou? Não girou. O Brasil precisa de tomar cuidado nessas manobras. O Brasil não é um jet ski que você vira para um lado para o outro a hora que quer. O Brasil é um grande transatlântico, cuja economia precisa ser pautada por previsibilidade, por manobras vagarosas, porque você pode tombar o navio, você pode afundar o navio, e o navio é grande. O jet ski, você tem muito mais facilidade de salvá-lo. Agora, um transatlântico é mais difícil. Com certeza. E aí, né, Célio, a gente também fica preocupado pelo seguinte, nós estamos aí participando, né, Mercosul, que eu acho, desculpa, que é uma porcaria, e agora aconteceu aí da união aí desses países, 12 países, assim, como, o que se enxerga nisso aí, Célio, em termos da parte de economia, que você entende aí? Olha, formação de um bloco grande como este, com economias complementares, cria privilégios ou facilidades de negociação de todos esses setores. O que vai acontecer é que esses 12 países que são complementares vão ter mais acesso aos mercados do Japão, que são grandes consumidores e importadores, ao mercado dos Estados Unidos, e os outros são complementares, como os da Ásia, da América Latina, o caso do Chile. E os países que não estão neste bloco estão fadados a ficar chupando o dedo, em termos de mercado. Nosso mercado diminui, a nossa qualidade comercial diminui, e nós vamos ter que correr atrás do mercado periférico, que é o mercado da América Latina, países pobres, países de ditadura, de economia controlada. Eu vejo com muita preocupação, porque estes 12 países representam 60% do comércio internacional. 60%. Os outros 40% vão ficar para a China, que é um monstro grande, né, e voraz, e o resto, que são os países periféricos da economia. Como o Brasil poderia estar neste mercado, poderia estar inserido nesse mercado desenvolvido, inclusive neste bloco, mas preferiu fazer uma política regionalista, se associando a essas
aos ditadores da América Latina e a essas economias dirigidas, e uma economia ideológica e não pragmática, nós ficamos a ver navios mais uma vez. E aí, Célio, né, você fala, a gente vê na empresa da gente, né, Célio? A gente vai fazendo o que a gente acha que tem que fazer, e vai se programando e vai pensando com aquela dificuldade, sofrendo. Chega uma hora também, né, Célio, que a gente acaba tendo que chamar alguém de fora para vir dar uma ajuda pra gente. Eu já fiz várias vezes. Vem aqui dar uma auditada aí para mim, o que eu estou fazendo de errado, né? O que eu faço? E nós temos visto que, exemplo, o Brasil administra, vamos por tombos, assim, para cá e para lá, que nem você falou do navio e do jet ski, né? O que fazer? Como é que para nós sobreviver, não é fácil, né? Olha, e o que eles estão fazendo? Coloque uma pessoa inexperiente a administrar a tua empresa, vai quebrar. Tá. Se você olhar o Ministério do Brasil, não vou falar dos secretários, dos estados, dos municípios, vamos falar do Ministério. No Ministério no Brasil, coloca-se um sujeito que é dono de um fast food para ser ministro da Ciência e Tecnologia. O que esse cara entende de ciência e tecnologia? Nada. Como que pode o comandante não entender do assunto que os comandados têm que executar? Insuportável isso. O Brasil é essa incompetência por falta de profissionalismo. Acham que o presidente da República pode ser um analfabeto, acham que o ministro pode ser um analfabeto ou eventualmente um cara de outro ramo, e não é assim. Quem entende, entende. Eu nunca vi alguém procurar um engenheiro para consultar com uma dor na vesícula. Portanto, não é o ministro que... Então, na saúde tem que ser alguém que entenda de saúde, na indústria, alguém que entende de indústria, mas não é feito assim. O ministério é feito por partidos e não por ideologia e não por profissionais. E estamos do jeito que estamos por causa disso. Com certeza. Célio, peço licença de novo para mais um bloco de imóveis para venda e para locação. Com você. Aqui tem J. Losso. Estamos aqui na rua Coronel Saldanha, número 1965, no edifício Liriane Losso, onde estamos pegando um apartamento para venda que está entrando na J. Losso Imobiliária. O lugar é espetacular, porque aqui ao lado, você chegando aqui ao lado no edifício, dá uma caminhadinha e você já vai ver a Lagoa das Lágrimas. Um lugar muito bonito aqui, todo mundo conhece Guarapuava, um lugar que chama muita atenção, uma área nobre, residencial, muito bonito mesmo. E o apartamento é especial. Você pode observar aqui até pela filmagem na frente, ele é o 101, ele fica no primeiro andar. Muito bom por vários aspectos. Você tem que dar uma olhada no apartamento e você vai me entender depois. Primeiro, ele tem 4 quartos, sendo 2 suítes. Também é diferenciado. Se você for entrar no edifício Liriane Losso, você vai ver que a maioria são 3 quartos com uma suíte, ou 3 quartos com 2 suítes, mas 4 quartos com 2 suítes é esse que foi refeito a questão da planta interna do apartamento para ficar nessa disposição. Está muito bonito por dentro, o apartamento muito bem cuidado também. O proprietário viajava muito, tinha muitas fotos do mundo inteiro, viajava bastante, então ele morou pouco tempo assim, né? Usava com muito zelo o apartamento. Então está muito bonito mesmo essa questão do apartamento. Ele é no primeiro andar, de frente você tem uma vista boa também, tem 2 sacadas onde você pode observar as placas da J. Losso. A garagem dele é a lateral, é lá no segundo portão do prédio, você sobe, tem 2 vagas de garagem em locais diferentes, cabe caminhonete nas 2 vagas. Eu não quero te dizer que é as melhores vagas do prédio para não dizer que estou falando, mas venha ver. Eu vou trazer você e vou mostrar as vagas de garagem, vou mostrar as 2 vagas desse apartamento, para você ver como são vagas muito boas. E tem um diferencial dos demais apartamentos. Todos têm a sua área útil, tá? Interna, tem um ou outro que tem uma área externa extra. Esse é um deles que tem. Você chega na garagem, numa delas, tem uma parte cercada com gradezinha, tem no site da J. Losso, dá uma olhada nas fotos que você vai entender o que eu estou falando. E aquela entradazinha ali que tem, ela dá acesso tanto para a cozinha como para a área de serviço. Hoje, atualmente, só tem janelas para aquele acesso. É um quadrado amplo, caberia 2, 3 motos, se você precisasse colocar, do lado da garagem. Então é um acesso que ele fica aberto, então você pode estender roupa também, tudo. E é um lugar interno no prédio, muito interessante aquele espaço extra que ficou, devido à garagem desse apartamento e à localização dele. Porque você pode descer, se você fizer um acesso na lavanderia, por exemplo, você pode descer do carro, entra naquele acessozinho e já entra direto dentro do apartamento. Muito bom. Ele tem também, são a sala de estar e TV, uma sala muito ampla com a sacada, uma das sacadas, cozinha, área de serviço, dependência da empregada, 2 banheiros, né? São 160 metros quadrados de área útil, um espetáculo o tamanho do apartamento, e 238 metros quadrados de área total.
vale a pena você vir conhecer esse apartamento, esses demais. Também tem alguns móveis que vão ficar, a cozinha completa fica, ele tem central de gás também, é um espetáculo. No site da Jotalosso, no www.jotalosso.com.br, tem lá as fotos do apartamento, do salão de festa, essa área extra, aonde que ela fica, foi tirada a foto da garagem olhando a área extra, do apartamento olhando a área extra, para você ver como faz facilidade de fazer esse acesso. E vale a pena conhecer esse apartamento, é muito bom mesmo, vale a pena. Vem aqui dar uma caminhadinha na lagoa no final da tarde, liga pra gente lá na Jotalosso, marca o horário, você termina a caminhada, vem aqui, a gente sobe contigo, mostra o apartamento, prédio extremamente seguro, tem senha, 2 senhas na entrada, senha para entrar da garagem também, é muito bom a segurança nesse edifício, vale a pena. Quem conhece esse edifício sabe do que eu estou falando, não perca a oportunidade de comprar um excelente apartamento num lugar muito bom. Venha na Jotalosso e Deus dê a honra ser um cliente da Jotalosso Imobiliária. Por que entregar o seu imóvel para a Jotalosso? A Jotalosso segue o estabelecido legalmente pela tabela do setor imobiliário. Honestidade com o extrato transparente. Contratos com vencimento único. Pagamento centralizado ao proprietário. E ainda, declaração do bom inquilino. Viu só? Venha para a Jotalosso e viva tranquilo. Aqui tem Jotalosso. Olha, semana tivemos conversando com o Célio Cunha aqui, e até nós estávamos falando em off aqui, eu vou ter que trazer o Célio mais vezes, porque é muito gostoso conversar com o Célio e fica curto, né, o nosso espaço. Mas esse é o segredo aí do programa Jotalosso, né? Célio, eu já vou deixar o programa aqui à tua disposição, porque eu vou estar sempre dando uma ligadinha. Célio, tem um tempinho para nós trazer você mais vezes, falar sempre que tiver mudanças de mercado. Mas aí, puxando um pouquinho lá para a parte da madeira, Célio, para nós fazermos um fechamento, o que o Célio deixaria pra gente aí? Tá ruim? Tá bom? Qual é a expectativa? Né? Eu também tenho lá um pouquinho de floresta, né? Eu sei que tem bastante gente que plantou um pouquinho. Como é que o Célio vê isso para fecharmos aí? A indústria da madeira, ela tem um mercado interno que deveria ser mais representativo. Com essa crise ela diminuiu as vendas talvez uns 40%, mas tem a vantagem que tivemos essa variação de câmbio bastante alta, colocou nossos produtos com competitividade no mercado internacional e, consequentemente, o aumento de vendas para o mercado externo ele é real. Houve um aumento que veio compensar praticamente a queda das vendas do mercado interno. Então a indústria não vai ganhar uma grande vantagem, porque o governo, como eu já disse, está tentando nos tomar por todos os meios, por impostos, por aumento de energia e por outras maneiras. Mas a indústria, do ponto de vista de mercado, ela ganhou uma grande competitividade no mercado internacional. As empresas que estiverem preparadas para vender no mercado internacional e tiver produtos para isso, com certeza vão vender. Como há queda muito grande no mercado interno na questão de venda para a construção civil e mesmo para outros setores, mas isso criou um equilíbrio. E com isso também não há uma correria em torno de matérias-primas. Há matérias-primas ofertadas com boa disponibilidade, o mercado internacional veio recompor o que nós não estamos vendendo no mercado interno, os preços estão no mercado internacional caindo em dólares pelas razões que eu já expliquei, porém estão competitivos e com uma pequena margem, quer dizer, ninguém vai ficar milionário da noite por dia por causa disso, mas por outro lado nós estamos conseguindo manter lucro, e com isso também nós estamos conseguindo, apesar do mercado interno estar muito baixo, conseguindo manter os preços em patamares normais, com uma pequena margem de lucro. Eu entendo que para o setor da madeira, especialmente chapas, painéis, etc., aqueles que estão exportando e que estão vendendo no mercado interno, com esse equilíbrio, tem uma tranquila viabilidade. Muito pior são outros setores que não conseguem exportar os seus produtos ou serviços. No caso, por exemplo, do transporte. O cara não tem como levar os seus caminhões para transportar na França. Eu tenho como vender minha madeira na França. Então essa é a grande diferença. Olhando os setores, uns estão menos ruins e outros estão muito ruins. Com certeza. Célio, não temos mais tempo, mas aí eu queria então deixar aí para a tua despedida, a tua fala final aí. Eu agradeço a vocês, esses elogios de amigo, a gente considera e fica satisfeito, mas sabendo que temos nossas limitações. Será sempre um prazer transmitir conhecimentos ou informações que a gente tenha que possa ser importante e útil aos seus telespectadores. Eu fico às ordens, quando você precisar de mim, é só chamar.
Obrigado. Sério, então, que Deus ilumine, né? Proteja Amém. o Alcélio, toda a equipe da Celplac, porque a gente precisa também dos colaboradores, né? A família lá e tudo de bom para você. Obrigado. Foi bom conversar contigo. Muito obrigado. E agradecendo então a proteção de Deus, encerramos o programa J. Losso, trazendo os blocos J. Losso Informações. Está com dificuldade de alocar, seu proprietário? A J. Losso está precisando de imóveis residenciais para locação. Dê uma ligadinha pra gente lá e procure a gente. Meu muito obrigado. J. Losso, credibilidade, qualidade, competência. Aqui tem J. Losso, J. Losso. Atendimento diferenciado, assistência. Aqui tem J. Losso. É família certa para o imóvel certo. J. Losso é caminho aberto para quem quer comprar ou alugar. Assessoria, esse nome é garantia. J. Losso Imobiliária.